Bom dia aí para vocês, pessoal. Aqui, diretamente da Tailândia, então a prática que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é com o cliente deitado nessa posição, de barriga para cima. Existem outras formas, outras posturas que eu ensino dentro do curso da Massagem Flow. Quem é aluno que está aqui sabe disso, né? Quem é aluno que está lá dentro do curso está acompanhando e tem a possibilidade de ver outras opções. Hoje eu vou ensinar uma pequena parte que é nessa postura. Você também tem a opção de trabalhar para atuar na retenção de líquido, para diminuir a retenção de líquido na postura lateral, na postura de barriga para baixo. Tudo depende da proposta terapêutica de atendimento. Então, quando você começa a estruturar esse pensamento como um terapeuta de massagem, você começa a entender que o seu cliente ele não é só a retenção de líquido, e que sim, ele pode ter uma retenção de líquido, que muitas vezes você consegue identificar fazendo uma pressão. Se fica uma marquinha, é porque tem retenção de líquido. Normalmente, as pessoas têm bastante retenção de líquido nas pernas. É a região mais comum de retenção de líquido, por isso que eu decidi focar nas pernas. Mas tem gente que tem retenção de líquido nos pés, tem gente que tem retenção de líquido nas mãos, tem gente que tem retenção no braço, tem gente que tem retenção no rosto, então depende de pessoa para pessoa. Mas o mais comum é a retenção de líquido nas pernas, tanto de mulheres quanto de homens, tá? Então você pode fazer isso também em homens para melhorar a circulação das pernas. E claro, aqui o foco é diminuir a retenção de líquido, mas lembra que, por exemplo, se você for atender um homem que é um atleta ou que pratica esportes, corrida, ciclismo, algum esporte que trabalha muito com a perna, o que acontece? O excesso de exercício, de atividade física, deixa a região também inchada. Você pode até não perceber, mas fica inchado. E quando você trabalha com essas manobras, trabalha para diminuir a retenção de líquido, melhora até o rendimento desse atleta. Então, não é só mulher que fica inchada, não é só no período da menstruação que tem a retenção de líquido. Qualquer pessoa pode ter retenção de líquido em qualquer momento, em qualquer fase da vida. Se eu fico com uma perna muito tempo cruzada, ou se eu fico muito tempo em pé, pode ter retenção de líquido. Se eu como muito sal, me alimento com muitos temperos, pode ter retenção de líquido também. Então, tem vários fatores que influenciam e que geram a retenção de líquido. Por isso que eu falo para vocês que o cliente não é só retenção, o cliente não é só celulite. Se você trabalha com a estética, tá tudo bem, né? Eu, inclusive, já trabalhei com estética durante muito tempo e eu amo a estética. Mas você precisa entender que não é só a parte estética que está envolvida e que às vezes o seu cliente vem para receber uma sessão para diminuir a retenção de líquido e você inclui isso que eu vou ensinar hoje aqui junto no seu atendimento que você já faz e você vai ter muito mais resultados. E por que eu tô falando isso? Como é que eu sei disso? Porque eu já apliquei nos meus clientes e eu vi os resultados ali na prática acontecendo, não só nas pernas, mas eu via muito as minhas clientes tendo o resultado nas mãos. Por quê? Porque mulher costuma usar bastante anel, né? E às vezes chegava com a mão inchada, o anel apertado. E eu ia lá, fazia todo passo a passo no corpo inteiro. E aí, quando eu olhava no final, percebia que já tinha diminuído a retenção e a própria cliente chegava a comentar: nossa, o meu anel tá largo. Ou seja, trabalhou o fluxo do corpo. Às vezes, a retenção de líquido, ela acontece por um fator emocional. Então, o que eu preciso, além de fazer a drenagem? É um olhar que eu fui desenvolvendo com o tempo, e é esse olhar que eu ensino para os alunos da Massagem Flow, para que eles desenvolvam esse olhar lá dentro e vão cada vez mais aprimorando esse olhar, desenvolvendo essa percepção do cliente para conseguir ajudar eles de uma forma mais profunda e não superficial, só trabalhando na estética. E eu tô falando da estética por quê? Porque eu tenho muitos alunos que vêm da área da estética e que continuam trabalhando com a estética e se tornam terapeutas de massagem também, unindo as duas coisas, potencializando os resultados e melhorando o resultado para aquele cliente. Ou seja, se melhora o resultado para o cliente dá mais feedback, você tem mais confiança para atender outras pessoas, outros casos, e essa pessoa que teve resultado provavelmente vai falar de você para outras pessoas, né? Isso faz o profissional se tornar reconhecido e desejado por outros clientes. Então eu vou para a prática agora para fazer a demonstração para vocês. Então, eu preciso posicionar o meu cliente de barriga para cima. Eu vou afastar um pouco as pernas. Para quê? Para ter o espaço para eu me encaixar aqui. Então, eu preciso desse espaço para me encaixar
entre as pernas, que é onde eu vou começar a trabalhar. Vou me virar para você, posiciono a perna do meu cliente flexionada. Eu vou fazer uma flexão com a perna, e aqui o que acontece? A maioria das pessoas não vão ficar com a perna relaxada, então eu preciso, percebe que aqui tem um vão? Eu preciso colocar um apoio de uma almofada para o cliente ficar bem relaxado, com a perna bem solta. E aí eu vou dar sequência para a manobra. Qual que é a primeira manobra? Eu vou usar a palma da mão, não os dedos. Se eu apertar os dedos, tá errado a manobra. Então lembra, não vai fazer pinça. Se você fizer pinça, a manobra está errada. É uma pressão somente com a palma da mão. Não pode fazer a pinça com os dedos. Os seus dedos, eles só vão servir de apoio. Lembra de ter esse espaço, você não vai poder se apoiar na perna do cliente. Então, deixa o espaço ali, você pode até encostar, mas não sentar em cima. Então, tem que cuidar com isso se você está bem posicionado. Precisa flexionar a sua perna também. A outra pode ficar estendida ou flexionada, como você se sentir mais confortável. E aí, eu vou começar a fazer essa pressão alternada do tornozelo até próximo ao joelho. No joelho eu não faço articulação, eu não faço pressão. Não pode fazer pressão na articulação. Então eu vou passar só com a mão leve na região do joelho e aí eu vou caminhar para a coxa, até a região da virilha. Lá na virilha eu vou deixar um espaço de mais ou menos 3 dedos, tá? 3 a 4 dedos. Se a sua mão for muito grande, 3 dedos. Se a sua mão for pequenininha, 4 dedos. Então começa lá de baixo, pressionando um, depois o outro. E você vai caminhando devagar e com uma massagem rítmica. Nem muito rápido e nem muito lento. Você vai encontrar um ritmo do seu corpo. Lembra que a articulação, eu não faço pressão, é leve. E aí já vai para a coxa. Aqui eu tô trabalhando a parte interna da perna, por onde passa uma linha de energia que contribui para acelerar o processo de eliminação de líquidos. Então, lembra que o cliente, ele não é só corpo, ele não é só músculo, não é só osso, ele tem energia, ele tem linhas de energia que não dá para a gente ver, mas elas existem. Assim como na acupuntura tem os meridianos, as linhas de energia, na medicina tailandesa também tem as linhas de energia. E como a base da minha metodologia Massagem Flow é na Thai Massagem, é na medicina tailandesa, então também eu ensino isso dentro do curso. E aí você vai se basear por essa linha que tem aqui na parte interna. Então vamos descer pela mesma região que eu subi, usando a palma da mão. Lembra que esses dedos aqui embaixo eu não posso apertar, senão eu vou estar fazendo manobra em outro lugar. Eu vou só deixar eles apoiados, certo? Dá para fazer na maca? Claro que dá para fazer na maca, dá para fazer sim. Aí você vai criar uma adaptação. Se a sua maca for larga, você consegue subir na maca, senão você precisa fazer no chão, do outro lado do chão, tá? Aí tem uma outra opção para fazer essa manobra, que é o seguinte: eu vou pegar o meu joelho, em vez de deixar aqui do ladinho, pro lado de dentro, eu vou colocar o meu joelho mais para fora. Ele vai servir como almofada. Ele vai servir de apoio. Você vai usar a sua perna como apoio. Por quê? Nem sempre você vai ter uma almofada à sua disposição. Talvez agora, nesse momento, você não tenha uma almofada. O joelho precisa passar da perna, do joelho do seu cliente, para não machucar. E aí você precisa checar se está confortável, porque às vezes fica beliscando se você não deixa relaxada a perna. Então, observa se está bem relaxado. Tá confortável assim, Ti? Tá ótimo. Tá. Melhor que eu falo. Eu ia dizer isso. Eu tenho a sensação aqui que esse posicionamento para o Thiago ficou mais adequado. Ficou melhor posicionado. E ele tá dizendo também que ficou melhor do que a almofada. Então, você precisa fazer o quê? Testar. Vai ter cliente que vai ser melhor com a almofada, porque às vezes o cliente tem a perna bem relaxada, ele tem bastante alongamento. Imagina uma pessoa que pratica pilates, que pratica yoga, né? Professores de yoga que tem muita flexibilidade. A pessoa prefere ficar com a perna no chão. Por quê? Porque ela tem flexibilidade. Ela tem esse alongamento. Então, você vai avaliar para cada pessoa. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês 2 opções, tá? E é a mesma manobra que eu vou executar aqui. Então, começo lá do tornozelo, vou subindo,
até a região do joelho. Na região do joelho, eu não faço pressão, é leve. E vai subindo. Até a região da virilha e volta. Eu não dou conta de ficar muito tempo nessa posição, porque você não treinou o seu corpo. O nosso corpo, ele é 100% treinável, igual a nossa mente. A gente consegue treinar. Você desenvolve o seu corpo, você desenvolve as suas habilidades de flexibilidade, de força, né, de orientação do que você fazer. Então, você ganha essa mobilidade. Então, calma. Se para você ainda não consegue, só falta treino. É só treinar o seu corpo para isso. Segundo passo, vamos sair dessa posição aqui. Levanta a perna. Vou afastar. A perna que está dobrada é sempre a mesma, tá? A mesma perna que estava aqui no meio, ela foi para lá, serviu de almofada, de apoio. E agora eu voltei a perna para cá para fazer a próxima manobra. Mesma perna que está todo o tempo. Só que agora eu vou posicionar aqui o meu cliente e eu vou trazer a perna que estava lá para trás para frente e vai ficar nessa postura, tá? Então, ó, vocês estão vendo essa perna, vai ficar igual. Essa perna não se move, vai ficar sempre assim. A perna que vai criar o movimento é essa. Então, a primeira perna você já aprendeu, não precisa olhar mais ela, já tá paradinha ali. A que vai se movimentar é essa perna agora que você tem que observar. As minhas mãos. Mão no tornozelo, a outra mão lá no outro tornozelo. Não faço nada com as mãos. Só seguro no tornozelo. Não massageia, não aperta, não puxa, não empurra, nada, zero. A única coisa que vai se mexer é a sua perna, certo? Então eu vou apoiar e aí eu vou começar o meu movimento. Aqui na região da coxa, eu vou trabalhar em 3 partes. Só que lembra que na região da virilha, quem trabalha com drenagem já sabe disso. Quem não trabalha com drenagem vai aprender agora. Na região da virilha tem uma concentração de gânglio linfático. E que quando eu estimulo essa região, eu potencializo o processo de eliminação de líquidos. É como se eu abrisse o ralo para que a água escorra. Então, imagina um ralo que está fechado. Quando eu vou lá e estimulo esse ralo, eu limpo o ralo e ele abre os buraquinhos para a água escorrer mais. E assim, diminuir a retenção de líquido. Então, eu vou começar nessa região da virilha e eu vou fazer uma pressão por 5 segundos com o meu pé, usando só o meu pé. Então, apoia, apoia. E vamos lá. Respira-te. Inspira. Expira. Então, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 e solta. E aí eu vou dar continuidade do mesmo lugar. Só que agora eu vou fazer pressão, pressão e pressão em 3 pontos. 1, 2, 3, 2, 1, tá? Então vamos lá. Esse foi o passo 2. Eu vou fazer 5 segundos de pressão na região da virilha. Agora vamos para o passo 3, que é massagear com os pés. Inspira. Expira. 1. Inspira. Expira. 2. Inspira. Expira. 3. E aí volta 2. E volta 1. Aí eu solto a perna, trago para cá e faço só um balancinho para criar um conforto, para ter ficado nesse posicionamento, para você ajeitar melhor o músculo, né? Ajeitar melhor a perna, o posicionamento, você cria esse balancinho, 2 a 3 segundos, 1, 2, 3, isso. E aí você vai para o outro lado. Aí você vai fazer tudo igual do outro lado, tá? Então, os 3 passos. Você tem a opção, no primeiro passo, eu dei 2 opções. Usar a almofada ou a perna. Essa é a opção 1. Passo 2, a compressão na virilha por 5 segundos, para estimular a região dos gânglios linfáticos. E o passo 3 é massagear essa região da coxa. E por que massagear essa região interna? Porque nessa região interna
da perna passa uma linha de energia que, se ela for trabalhada, se ela for estimulada, ela ajuda na liberação dos líquidos, ela ajuda a diminuir a retenção de líquidos. Então, tem outras coisas que dá para fazer, tem outras manobras, tem outros passos, tem outros estímulos. Lá dentro do curso tem mais de 200 manobras, não tem como eu passar tudo aqui para vocês. Então, aqui, hoje, você teve esses 3 passos para fazer uma prática de massagem para diminuir a retenção de líquido. Lembra de fazer nas 2 pernas, tá? Aqui eu vou fazer só um lado, porque senão eu vou ficar de costas, vocês não vão ver eu fazendo o movimento. Mas tudo que eu faço de um lado, necessariamente tem que fazer do outro. Então, nesse momento, eu estimulei o fluxo, não só linfático, mas o fluxo de energia. Eu fiz a energia da perna circular melhor. E sabe o que é legal? Além de estimular a diminuir a retenção de líquido, né? Estimular o fluxo dos líquidos, eu estou estimulando também o quê? A base do cliente, a estrutura, o caminhar, o andar. Para a gente ir para frente, a gente tem que usar as pernas, não tem? A gente tem que dar um passo na frente do outro. Ou seja, eu ajudo esse cliente também a caminhar melhor, caminhar na vida. Não só caminhar de passo, né? Não só ter mais rendimento no exercício, mas caminhar na vida. Eu dou mais força e energia vital para as pernas, para essa pessoa ter a vontade de caminhar na vida, de seguir adiante, de seguir em frente, porque eu estou estimulando esse fluxo de energia na região das pernas. Finalizamos aqui a nossa sequência. Sobe aqui a perna do seu cliente. Só o fato, olha só que interessante, além da manobra que você aprendeu a fazer, o próprio posicionamento auxilia nesse fluxo. Então tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É a massagem, é o alongamento, é a pressão, a compressão, é a respiração que eu dei o comando para ele. Então eu dei vários estímulos em 3 manobras. Só em 3 manobras, olha a quantidade de estímulo que eu dei. E esse posicionamento é um posicionamento que fica mais propício para diminuir essa retenção de líquido das pernas. Você já deve ter ouvido por aí falar que quando você está com a perna inchada, você tem que colocar as pernas para cima, né? Principalmente quem trabalha com a estética sabe disso. Mas se você é uma pessoa que tem retenção de líquido nas pernas, bem provavelmente alguém já te falou um dia, deixa suas pernas para cima. Então, nessa posição, as pernas do cliente estão para cima. Faz tudo que eu ensinei, para de fazer e mantém nessa posição uns 5 minutos para você acelerar o fluxo ali. Beijo para vocês. A gente se vê, então, na nossa próxima live. Tchau, tchau.